eu creio hoje, dizendo num contexto geral, que Luísa foi para abrir a nossa mente em várias coisas. E hoje ela está no melhor lugar que ela poderia estar, né? Que é nos braços e no colo de Deus, eu falo. Minha pequenininha tem crescido lá no céu, a irmãzinha de Helena. Então, o tempo foi passando, fomos vendo as coisas, já desde a perda. Eu lembro muito a frase muito citada: vamos cuidar da casinha agora, do casulo, para em uma próxima estar tudo bem. Então, aí veio aquela equipe, né? Aquela equipe! Entramos em todos os aspectos. No fim, quando foi para eu realmente parar, até no dentista eu fui. Acredito que são até esses fatores, né, doutora? Sim. É tudo, é o geral. Realmente é cuidar da casinha. Porque se algo acontece durante a gestação, igual ocorreu essa questão vascular, talvez não teria o que ter feito ou teria prejudicado a minha filha de alguma forma. E o dentista, por exemplo, o tártaro e a gengivite são os grandes responsáveis pelo trabalho de parto prematuro. Sério? Sério. Coisas então, que a gente hoje, sequer imagina. Exatamente. Então, verdade. você tá vendo? Então, a gente... literalmente cuidar de tudo. Tudo. De tudo. É uma equipe multidisciplinar, a gente trabalha dessa forma, né? Como equipe multidisciplinar, a gente orienta as pacientes. Então, no caso da Lari, ela fazia acompanhamento comigo e eu acho muito importante a paciente que não tem convênio, que passa num consultório particular, ter esse respaldo do SUS. No SUS, elas têm tudo isso. Dentista, psicólogo, nutricionista... Só não tem lá, dependendo da cidade, um obstetra que cuide, né? Às vezes é só um clínico geral. Mas existe o pré-natal de alto risco, né? Que o AME tem, que tem uma demanda muito grande de gestantes, né? E às vezes existe uma demanda reprimida, que a gente fala, que seriam gestantes que nem conseguem acesso, né? Isso é uma coisa a se pensar e também a melhorar. Durante a consulta pré-natal, a paciente chegou, estou grávida. Sim. Com o exame, se ela não fez a consulta pré-concepcional, a gente já avalia o risco dessa paciente. Então, existe o risco habitual, que seriam as gestantes de baixo risco, e as de alto risco. Então, é nesse momento que a gente classifica. Mas a gente fala para a gestante isso. Não é porque hoje você é baixo risco que amanhã não pode acontecer alguma coisa e você vira alto risco. Porque igual a diabetes que você estava falando. Exatamente. O diabetes gestacional... Não é no primeiro mês que pode acontecer, pode ser do quinto para frente. do é quinto depois pra frente. das 20 semanas, o diabetes gestacional. Entendi. Né? E como no caso da pré-eclâmpsia, por exemplo, existem as pacientes que são hipertensas e que elas podem ter uma pré-eclâmpsia super ajuntada. O que é isso? Uma piora dos parâmetros depois das 20 semanas. Até 20 semanas, o corpo dá conta, vamos dizer assim, de todas as modificações gravídicas. Tipo, tudo é lindo até as 20 semanas. Chegou na 20ª semana, que seria o 5º mês, as coisas podem mudar. Então, a gente fala, olha, você é uma gestante de baixo risco, porém, mas calma, isso pera. Pode, ponto e vírgula. Freia. Freia. Abre um novo parágrafo e vamos lá. Só que não, né? Exatamente. Só que não. Então, a gente tem que ter essa noção. Então, quando o médico pré-natalista, esse é o nome, médico pré-natalista, isso, ele está diante de uma gestante, durante a anamnese, que seriam as perguntas que nós fazemos para as gestantes, a gente consegue classificá-la. E isso é muito importante. E quando você classificou a jovem, o que você disse? Nessa época nós não nos conhecíamos ainda. Já veio para mim alto risco. Entendi. Só concluindo, então. Aí entrou a equipe, mas a doutora ainda não fazia parte dessa equipe. Mas aí, com tudo isso, né, vinha no particular ainda também, nem pelo SUS ainda não estava. Mas aí veio na questão, então, no vascular, que acabei tendo esse probleminha. Continuei com o ginecologista, né? Em suplementações, em exames, acompanhando vitaminas, macro, micros. Tudo isso. De A a Z. O endocrinologista, por conta do diabetes.
e o nutricionista e atividade física. Iniciei tudo. Então, vamos lá, vamos preparar a casinha, vamos preparar. E joelhinho no chão, né? Senhor, no momento, tá nas suas mãos, o momento que for para ser, o Senhor vai preparando, vai cuidando. E o Senhor nos confirme quando for a hora. Em agosto de 2021, Deus falou comigo novamente, que era o momento. Né, estava controlada a minha glicemia. Confesso que ainda não estava no idealíssimo, mas já estava em 6, alguma coisa. Já era algo assim. E como eu senti que Deus falou comigo, Ele é o médico dos médicos. Só que aquela coisinha da carne, né, que a gente crê, a gente confia, mas eu falei, Senhor, será? Confirma isso no meu coração de alguma forma. Se for da tua vontade, que o Wellington também sinta isso. O meu marido. E no dia do aniversário dele, a gente fez um bolinho e tal, a gente foi dormir e falou assim, amor, né, vascular tudo controlado, a glicemia tá assim, assim, assado, você tá bem, né, como que tá a tua cabeça? Porque perto da perda, é o que eu falei, do fundo do meu coração, a gente pensa em desistir de tudo, em abrir mão de tudo. E eu não queria ter mais filhos, falei, eu não vou aguentar passar por isso de novo. Até que, como eu disse, Deus foi falando comigo. E eu falei, não, se for para eu passar, dessa forma que o Senhor está me sustentando, está me erguendo, eu vou ser erguida de novo. Ninguém vai passar o que eu tiver que passar, né? E Deus foi mudando isso na minha cabeça. Falei, eu tô bem, vamos tentar? E eu não tinha falado nada para ele. Aí eu falei, Deus, pensando, né? Falei, obrigada, Jesus, acho que agora é a hora. Coitado de Deus também, né? A gente tem pouca fé, né? Falei, obrigada. Eu acredito, só que tem como só que muda por escrito, fazendo... E glória a ele, que ele faz essa cartinha, que, né, que apesar de tudo, ele nos entende. Porque, olha, realmente... Aí, realmente, terminei a cartela no fim de agosto... E pelas contas, né, das idades gestacionais, foi 1 mês, eu engravidei. Eu descobri... É raro, mas acontece. Eu tenho uma o que figurinha. Dizer sobre isso? Eu tenho uma figurinha. Pois é. Ah, a mulher da figurinha. A primeira gestação, eu não tinha parado o anticoncepcional. E eu não me lembro de ter esquecido. Gente, mulher é um coelho, tem que tomar cuidado. Jesus, amiga. Amiga, Fala pessoal, assim, Deus. cuidado aí com o anticoncepcional. Não, agora, tipo assim, né? Pera. Tome anticoncepcional, use camisinha. Se não quer. Se não quer. Usa os 2 meses. Vamos. Por favor. Vamos. Galera pedindo pra você cantar. Ai, Jesus. Não, a cantora ficou em casa. Tem mesmo, gente. Tem um monte aqui, ó. E... A doutora Célia Branco falou também sobre raspagem. A doutora Célia tá aqui, ó. Tem uma galera ali comentando. Que legal! A doutora que Célia bom. tá falando que a raspagem, polimento coronário é muito importante durante a gestação. Aqui, ó, tá Célia. acompanhando. A Débora Menani beijo. também. Gente, tem um monte de gente mandando pra cantar aqui, ó. Eu tô tão aqui concentrada. Gente, calma. Gente, ela é uma realmente das melhores. Meu Deus. Ela é uma das que tem um coraçãozinho lá na agenda, sabe? Doutora tal, coraçãozinho. Aí o coraçãozinho, né? Ai, meu Deus. Ó, esse é o combustível da minha vida, sabia? Porque é tão difícil. É tão difícil, porque todo mundo pensa assim. Ah, vocês são médicos. Vocês dão conta. Vocês estão acostumados. Não estamos. Antes de ser médica, eu sou mãe, tenho 2. Sou ser humano. Né? Esse Então, é o a dor da principal. mão... E Ah, eu a acho dor de uma que mãe é a dor de todas. A gente deposita, é aquela coisa assim, eu Confiança, penso, tá? né? É Deus lá em cima e você aqui. É uma confiança que a gente deposita em você. Acho que teve uma semana lá que eu deixei ela louca, mas eu confio em você. Mas nós vamos chegar nessa parte. Eu já nem lembro. Não, já nem me lembro perdi. onde eu parei, né? Não, mas peraí, a gente parou no anticoncepcional, pô. Ô, gente. Nem o anticoncepcional parou, né? Não, da primeira eu ainda tomava, engravidei tomando. Tem Posso algumas ter medicações. Tem esquecido. algumas medicações que diminuem o efeito. Olha, posso falar uma coisa? época eu tomei antibiótico. É. Eu tive Então, uma. tem eu essa não história sei se do- foi isso. Pode Tem essa ser. história do antibiótico, né? Aí eu tomava Foi o que me anticoncepcional veio na e eu não queria engravidar na época, eu tomava dipirona. Dipirona. Eu chegava pro marido e falei assim, tô tomando remédio.
Tipo, se vira aí. Se vira aí, entendeu? Sei bem. Sei bem. Ai, meu Deus. Mas vamos ao remédio, então. E aí, né, parei, resolvemos parar. E falei, Deus, então tá nas suas mãos. Paramos, fizemos a nossa parte. Vou na médica, vou ver, né, o que preciso fazer para realmente o casulo estar perfeito, para gerar uma vida, que é algo assim, né? E o senhor sabe o que vai ser feito. O senhor que sabe do futuro. E descobri a gestação no dia 12 de novembro. Dia 14 era o nosso aniversário de casamento. Então, eu falo que Helena Foi um veio presente. realmente de presente. Quanto igual o que você falou sobre a depositar confiança, eu falo que, graças a Deus, Deus preparou os melhores para estarem cuidando de mim. Ele colocou pessoas profissionais e pessoas para orarem. Acredito que a maioria que está pedindo aí para cantar foram pessoas que se colocaram aí nesse período de joelhos, clamando a Deus pela minha vida, pela vida daquele bebezinho, que até então não sabíamos o que era. Porque eu tive amparo, assim, de todos os profissionais, dessa equipe multidisciplinar, digamos Multidisciplinar, assim. sim. É excepcional, todos. Porque quando ela chegou pra mim, a conversa tem que ser muito franca, né? Dá pra gente fazer isso acolhendo, sendo amorosa, mas a conversa tem que ser muito franca. Então, hoje... É ouvir o que não quero ouvir. Às vezes sim, Entendi. infelizmente. E eu sempre disse até a doutora, né, não só a doutora Lucy Carla, mas alguma outra, Lari, ó, eu falava, gente, fala a verdade. Eu prefiro Entendi. que por mais que, vou Que me ficar doa. aqui e tal, vai ser difícil, mas eu prefiro ouvir a sinceridade do que o doutor falar, não, mas ó, né, tipo, enrola. Tá. Não, fala a verdade. Por mais que tenha aqui, né, Aham. puxar a Puxar. orelha e tudo, fale, porque é Por melhor. mais que viu seu 9 lá, né? Não, né, nessa época eu não Tava estava. feio, tava feio. E assim, o que me chamou a atenção, apesar dessa conversa muito franca que nós tivemos, foi a vontade que a Larissa tinha de que as coisas dessem certo. Então, quando a gente conta com o paciente assim, porque qual que é o grande problema? Hoje em dia, eu não sei se é uma percepção de vocês, enquanto leigas, mas o que eu percebo é que os pacientes hoje, eles depositam muito no profissional a cura, a resolução do problema, a efetividade da medicação. Esse remédio que você me prescreveu não serviu de nada. Sempre a culpa é do médico, né? Sempre, Tipo assim, com essa sempre. nutricionista eu emagreço. Isso. Tipo, Aí não emagreceu, você A não culpa é da vale nada, a nutricionista. culpa é sua, você não é entendi. boa. Então, eu Tá. acho que, assim, esse papo super sério que a gente teve, eu tenho com todas no nosso primeiro encontro. aham. Até mesmo para quebrar esse gelo de que a gente precisa depositar só na pessoa todo o sucesso ou fracasso daquele procedimento ou daquela gestação, né? Porque é o que eu acabei de falar, que a gente confia tanto. Exatamente. Tá, entendi. E essa confiança que nos é depositada é uma coisa que não tem preço. Não dá realmente nem para mensurar, nem para quantificar. Isso é maravilhoso. Então, quando uma pessoa que nem eu, que atendo num consultório particular, a pessoa que tá ali, ela tá ali porque ela quer. É. Não é porque eu sou uma opção para ela no SUS. Entendi. Ela né? escolheu. Ela Ela escolheu. escolheu. Então, a gente precisa fazer jus também. E quando a Lari chegou para mim, nós tivemos uma conversa muito franca, né? Porque ela me contou, você vê, ela é super didática, ela Sim. me contou tudo isso, né? Eu fui olhar os exames e eu sabia que eu ia poder contar com ela, porque ela tinha uma força de vontade muito grande de que as coisas dessem certo. Então, eu falei isso para ela. Você pode ter certeza que eu vou fazer a minha parte. Eu espero muito que você faça a sua. Agora a gente tem que esperar o bebê e Deus. Então, vamos fazer a nossa parte, até mesmo porque pra gente não sentir remorso, nem com essa possibilidade de e se E sim, né? eu tivesse feito. E se, né? Ainda mais ela com uma perda, que todo Sim. mundo fala do bebê arco-íris, né? Que o arco-íris, ele vem depois da chuva. Minha Helena. Né? Exatamente. O bebê arco-íris, a chuva, quer dizer, o arco-íris ele vem depois de uma tempestade, né? Então é um bebê, todos os bebês são muito esperados, mas depois de uma perda, muito mais. Então gera-se em cima daquela gestação
muita expectativa. E medo também, né? Medo. É. Eu tenho pacientes que não curtem a gestação por medo. Ah, tá. Entendeu? Ai, meu Deus, e sim. Então, é aquela tensão sempre. Eu falo, poxa vida, são 9 meses que você vai passar, que você não vai curtir. Então, tenta fazer a sua parte, eu vou fazer a minha, vamos confiar que vai dar certo.